eu vou introduzir um pouco o calor sensível e o calor latente. A variação de temperatura corresponde a uma variação no estado de agitação das partículas do corpo. Nesse caso, a energia térmica transferida é denominada calor sensível. A mudança de estado físico corresponde a uma alteração no estado de agregação das partículas do corpo, fazendo com que um sólido, por exemplo, transforme-se em líquido. A energia térmica responsável pelas mudanças de estado denomina-se calor latente. É importante que fique bem clara a diferença entre calor e temperatura. Calor é a denominação que damos à energia térmica quando ela se encontra transitando entre dois locais de temperaturas diferentes. A temperatura é o estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação de suas partículas. De um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade. O calor específico indica a quantidade de calor que a unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade. Existem duas formas. A primeira é C, que é a capacidade térmica, igual a Q, que é a quantidade de calor, e delta θ. E a outra é C igual a C, calor específico, sobre massa, que é igual a quantidade de calor sobre massa vezes delta θ. O calor sensível é aquele que provoca apenas uma variação de temperatura dos corpos e determina a quantidade de calor que uma unidade de massa precisa perder ou ganhar para que aconteça uma redução ou elevação de unidade de temperatura, se alterar a estrutura. Assim, se é sólido, continuará sendo sólido; se é líquido, continuará sendo líquido; se é gasoso, continuará sendo gasoso. E para calcular o calor sensível de um material, usa a fórmula Q, que é igual a mc vezes delta θ, na qual Q é a quantidade de calor sensível, C é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. O sistema físico é termicamente isolado quando não existe troca de calor entre seus componentes e o meio externo. A garrafa térmica e a caixa de isopor são utilizados para reduzir as trocas de calor entre seu conteúdo e o meio que se encontra. Eu vou falar sobre o calorímetro. A mistura térmica de dois ou mais corpos, principalmente quando um deles está no estado líquido, requer um recipiente adequado. Alguns desses recipientes possuem aparatos que permitem obter, de forma direta ou indireta, o valor das quantidades de calor trocadas entre os corpos. Chamamos esse recipiente de calorímetro. De modo geral, o calorímetro é metálico e isolado termicamente, por um revestimento de isopor. Há um orifício pelo qual se introduz o termômetro, que indica a temperatura da mistura em observação. Mudanças de estado físico. Dependendo do estado de agregação das partículas de certa substância, ela pode ser encontrada em três estados físicos fundamentais: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas dessa substância não possuem grande mobilidade, o que garante forma e volume definidos. Já no estado líquido, a força de coesão das moléculas ainda é existente, mas um pouco menor do que no estado sólido, o que garante volume definido, mas não a forma. Já no estado gasoso, o volume e a forma não são definidos, pois as partículas possuem grande liberdade. É importante ressaltar que se uma substância recebe ou cede energia térmica, ela pode sofrer uma transformação em seu estado. A fusão, por exemplo, é a passagem do estado sólido para o líquido. O processo inverso denomina-se solidificação. É mais importante dizer que a quantidade de calor necessária para realizar os dois processos é a mesma. O calor sensível é a energia térmica que altera a energia cinética de translação das partículas, estando diretamente ligada à temperatura do sistema físico. Já o calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, provocando uma mudança de estado físico sem que ocorra a mudança de temperatura. Para melhor representar o que eu disse nos vídeos anteriores, eu resolvi fazer uma experiência. Consiste basicamente em pegar um garfo aquecido previamente e aplicá-lo sobre o gelo, e olha o que acontece. Bem, olha aqui, ó. O gelo se derreteu e formou uma leve poça d'água aqui embaixo. Então, explicando o que aconteceu aqui.
o garfo ele perdeu o calor sensível ao tocar no gelo que estava a 0 graus, e o gelo recebeu esse calor em forma de calor latente e alterou seu estado físico sem alteração de sua temperatura. Fusão e solidificação. O exemplo prático é esse bloco de gelo. Quando fornecemos calor a esse gelo, suas partículas absorvem energia, com consequente aumento da temperatura. Esse processo tem um limite, isto é, existe uma temperatura em que a estrutura molecular da substância não consegue se manter, que é a temperatura de fusão. Ou seja, se eu ficar fornecendo calor a esse gelo, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. O inverso ocorre se eu retirasse calor retirado calor dessa água. Vaporização e liquefação. Liquefação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o líquido. Ela ocorre por processo exotérmico, ou seja, com perda de calor. Já a vaporização ocorre por processo endotérmico, ou seja, com ganho de calor. A vaporização é a passagem da substância do estado gasoso para o líquido. Existem duas propriedades principais para a vaporização, a ebulição e a evaporação. A pressão de vapor é a propriedade física que depende inteiramente do vapor da temperatura. Qualquer que seja a temperatura, a tendência do líquido é vaporizar-se até atingir o equilíbrio termodinâmico com o vapor. A sublimação é a passagem de uma substância do estado físico sólido para o gasoso ou vice-versa, sem que a substância passe para a fase líquida. Ponto crítico. A situação limite entre vapor e gás é definida por uma temperatura denominada temperatura crítica, que em conjunto com o valor de pressão crítica, determina o ponto crítico. Triplo. O ponto triplo de uma substância é caracterizado por um valor de pressão e outro de temperatura sobre os quais essa substância pode coexistir em equilíbrio nos estados físicos sólido, líquido e gasoso simultaneamente. Curva de fusão, vaporização e sublimação. Curva de fusão. Curva de fusão de um sólido cristalino é a representação gráfica da pressão ambiente em função da temperatura de fusão do sólido. Há dois casos a considerar. Primeiro, para a grande maioria das substâncias, o volume aumenta com a função. Consequentemente, quanto maior a pressão, maior a temperatura que o sólido precisa para fundir-se. Segundo, para algumas substâncias, o volume diminui com a fusão. Para essas substâncias, a fusão é facilitada com o aumento da pressão. Curva de vaporização. Curva de vaporização é a representação gráfica da pressão ambiente em função da temperatura da ebulição do líquido. Curva de sublimação. Curva de sublimação é a representação gráfica da pressão ambiente em função da temperatura do sólido. Diagramas de estado. Denomina-se diagrama de estado de uma substância o gráfico que representa suas curvas de fusão, vaporização e sublimação. Sobrefusão. Na sobrefusão, uma substância se encontra no estado líquido em uma temperatura abaixo da sua de fusão. Superebulição. Na superebulição, uma substância se encontra no estado líquido em uma temperatura acima da sua de ebulição. Do tópico 1 do capítulo 4, que é os gases perfeitos. Então, primeiramente, nós temos que saber o que é um gás. Então, o gás, ele é uma situação física onde tal líquido, tal substância, ele apresenta a temperatura maior que sua temperatura crítica. Então, existem vários tipos de gases reais. Por eles serem diferenciados, eles apresentam comportamentos diferentes. Então, para iniciar os estudos dos gases, para compreender melhor, a gente adota um modelo teórico. Esse modelo é simples, ele é sem existência prática e o seu comportamento é apenas aproximado ao comportamento de gases reais. Então, essa aproximação será melhor se a temperatura for maior e a pressão for menor. Esse modelo é chamado de gás perfeito. Então, para que um gás seja adotado como um gás perfeito, ele deve seguir regras de comportamento. Essas regras foram feitas por Boyle, Charles, Gay-Lussac e Clapeyron. Então, para essas leis, elas foram adotadas por eles e elas estabelecem as regras de comportamento externo do gás perfeito. Então, tem que se levar em conta a temperatura, a pressão, o volume, e essas coisas que nós devemos levar em conta
elas são denominadas variáveis de estado do gás. Toda vez que considerarmos determinada massa de um gás, estaremos estabelecendo uma quantidade n de partículas desse gás. Esse número n, entretanto, é sempre muito grande, da ordem de 10 a 20 partículas por centímetro cúbico. Por ser mais cômodo, costuma-se quantificar uma porção de gás por meio de seu número de mols n. Um mol de um gás constitui-se de um número de moléculas desse gás, dado pelo número de Avogadro, A igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Agora olharemos a seguinte fórmula que encontramos o número de mol, que é o seguinte: N igual a massa do gás por mol, dividido pelo número de mol, que pode ser representado também pelo M sobre M. A pressão pode ser calculada pela força resultante sobre a força aplicada. As unidades mais frequentes para a pressão são 1 Pascal, que pode ser igual a 1 Newton por metro quadrado, ou uma atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que pode ser também aproximadamente 10 a quinta Pascal. Ou uma atmosfera, que é igual a 1 quilo força por centímetro quadrado, aproximadamente também 10 a quinta Pascal. Para o volume, temos as seguintes relações. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, que pode ser também correspondido a 10 na menos 3 metros cúbicos. E 1 metro cúbico equivale a 10 a 3 litros. Vimos que para determinada massa de um gás perfeito, as variáveis de estado são as grandezas físicas temperatura, volume e pressão. A temperatura pode ser representada pela seguinte fórmula: T Kelvin é igual a θC em graus Celsius mais 273. Boyle é a lei que rege as transformações sofridas por uma determinada massa de gás perfeito quando sua temperatura se mantém constante. Ou seja, quando determinada massa de um gás perfeito passa por uma transformação isotérmica, sua pressão é inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. Matematicamente, essa lei é expressa por PV igual a K1, onde P é a pressão, V é o volume e K1 é uma constante que depende da massa, da temperatura e da natureza do gás. O químico e físico francês Gay-Lussac contribuiu para o estudo dos gases perfeitos através da lei das transformações isobáricas. Essa lei é caracterizada por ser a pressão constante, com o volume e a temperatura variando diretamente proporcional, de acordo com a equação matemática a seguir. O V, que é o volume, é igual a constante vezes a temperatura. Essa constante, ela depende da massa, da pressão e da natureza do gás. Ela é inversamente proporcional à pressão. Nesses gráficos, nós mostramos que essa transformação é uma reta oblíqua que possui um determinado grau de declividade. É um gráfico do volume por temperatura. Prolongando essa reta, podemos perceber que ela pode chegar ao zero absoluto. E nesse zero absoluto, o volume ele é nulo. Nesse gráfico, onde é avaliada a pressão, podemos perceber que a pressão A possui um grau de declividade menor que a pressão C, que possui um grau de declividade maior. O que isso sugere? Que quanto maior a pressão, menor é o grau de declividade, porque são inversamente proporcionais. Então, a pressão A é maior que a pressão B, que é maior que a pressão C. O modelo de gás perfeito, de acordo com a lei de Charles, é quando determinada massa de gás perfeito sofre transformação isométrica, que é quando o volume fica constante, a pressão fica diretamente proporcional à temperatura absoluta. A sua relação da fórmula é pressão 1 sobre a temperatura 1 igual a pressão 2 sobre a temperatura 2 igual a pressão 3 sobre a temperatura 3. A equação de Clapeyron foi uma equação estabelecida para relacionar as variáveis de estado, que são a pressão, volume e temperatura absoluta de um gás
perfeito, ou seja, ela é uma síntese das equações de Boyle, Charles e Gay-Lussac. A equação de Clapeyron pode ser representada pela pressão vezes volume, que é igual ao número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. A equação geral dos gases procura relacionar três variáveis de estado com pressão, volume e temperatura numa transformação gasosa de uma determinada massa gasosa. Seja ela uma massa gasosa em estado inicial, imaginemos que ela atinja o estado final passando por estado intermediário, como mostra o esquema. Considere que a passagem de estado inicial para o estado intermediário se passa através das transformações isocóreas que deixam o volume constante. Desta forma, a mudança de estado é regida pela lei de Charles, que é a pressão 1 sobre temperatura 1, que é igual a pressão 2 sobre a temperatura, que fica igual a temperatura igual a pressão 2 vezes temperatura 1 sobre a temperatura 2. Supondo agora que a passagem do intermediário para o estado final ocorra mantendo-se a pressão constante, ou seja, a transformação isobárica. Então, a equação fica volume 1 sobre a temperatura igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Então, o volume 1 é igual ao volume 2 vezes a temperatura sobre a temperatura 2. Então, substituindo essa primeira equação, a segunda equação vai dar a lei geral dos gases. Então, fazendo a substituição, vai dar pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Olá, eu vou falar sobre a mistura física dos gases perfeitos. Bom, a mistura física dos gases perfeitos é a reunião entre dois ou mais gases ideais, de forma que não ocorrem reações químicas entre as suas partículas. E essas interações existentes acabam sendo estritamente físicas. Vamos falar sobre o modelo microscópico de gás perfeito. Bom, o estudo do gás perfeito ele é realizado na perspectiva microscópica que nos leva à teoria cinética dos gases. Bom, esse modelo teórico, pelo fato de encontrarmos um número muito grande de partículas de unidade por volume, as hipóteses impostas representam o que deve acontecer em média com as partículas de gás. Bom, vejamos agora algumas hipóteses da teoria cinética a respeito dos gases perfeitos. Bom, uma porção de gás perfeito é considerada em grande número de moléculas em movimento, um movimento caótico. As moléculas elas são consideradas pontos materiais, isto é, suas dimensões são desprezíveis quando comparadas com a distância que percorrem entre colisões sucessivas. E as colisões entre duas moléculas ou entre moléculas e uma parede de recipiente são supostamente perfeitas elásticas. Agora eu vou falar sobre o tópico 10, que é sobre a velocidade média quadrática. Então, quando se tem um recipiente em repouso, a gente encontra no seu interior partículas de gás que se deslocam em todas as direções e sentidos, levando a velocidade média das partículas a ser nula. Só que isso é diferente na energia cinética, que no caso não é nula. Então, nós podemos adotar que o N é o número de partículas do gás. Então, de acordo com o que eu disse sobre a velocidade média quadrática, existe uma equação, que é essa, onde tem a velocidade média quadrática, que é essas são as velocidades que a compõem, e esse é o N, que é o número de partículas do gás. A equação fundamental da teoria cinética diz que a pressão exercida por um gás perfeito nas paredes internas de um recipiente é igual a 1/3 do produto de sua massa específico pelo quadrado da velocidade média quadrática de suas partículas. A temperatura na teoria cinética. Sabemos que a temperatura de um gás está relacionada com a energia de movimentação das moléculas. Então, sua fórmula é dada por T é igual a m sobre 3r vezes a velocidade média ao quadrado. Podemos observar que a temperatura absoluta de um gás é a velocidade média quadrática de suas partículas e da natureza de um gás. Essa lei é válida para qualquer gás, desde que o seu comportamento seja igual ao do gás perfeito. A energia interna de uma pequena amostra de gás perfeito é a energia cinética de translação de suas moléculas.
A energia interna de um gás perfeito é função exclusiva do número de mols e de temperatura absoluta do gás. No zero absoluto, sua energia interna não é nula. Na energia interna, no zero absoluto, dá-se o nome de energia do ponto zero. Gases diatômicos são imaginados como uma barra com um átomo em cada ponta, sendo capaz de girar em torno de qualquer um dos eixos ortogonais. Entretanto, a inércia de rotação em torno do eixo, cuja direção coincide com a barra, é desprezível em comparação com as duas outras direções. Assim, a partícula diatômica tem 3 graus de liberdade na translação e 2 graus na rotação, e sua energia interna fica expressa desse modo. É importante ressaltar que para todos os gases perfeitos ou reais, a energia interna é sempre proporcional à temperatura absoluta do gás. A energia cinética média molecular é calculada por SN é igual a 3/2kT. Como a constante de Boltzmann não depende da natureza do gás, podemos afirmar que a energia cinética existente, em média, em cada partícula de um gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura absoluta. Eu sou a Evelyn e eu vou falar sobre termodinâmica, energia interna, trabalho e calor. Bom, a termodinâmica estuda as transformações e as relações existentes entre dois tipos de energia, a energia mecânica e a energia térmica. As partículas do sistema têm vários tipos de energia, e a soma delas é o que se chama energia interna de um sistema. Para isso, é considerado a energia cinética de agitação, a potencial de agregação, de ligação e nuclear entre as partículas. Mas nem todas essas energias são consideradas energias térmicas, porque quando fornece energia térmica ao corpo, provoca uma variação na energia interna desse corpo. E é essa variação que é usada como princípio para os estudos da termodinâmica. Como a variação interna depende da variação da temperatura absoluta do gás, quando houver um aumento da temperatura, ocorrerá uma variação positiva na energia interna. E quando ocorrer uma diminuição da temperatura, ocorrerá uma variação negativa da energia interna. E quando não houver aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, a variação interna vai ser nula. O trabalho é a relação entre a força e o deslocamento. Quando uma força é aplicada em um corpo, ela realiza trabalho quando produz o deslocamento do mesmo. Então, quando a força tem a mesma direção do movimento do trabalho, ela é positiva. Agora, quando tem direção oposta ao movimento do trabalho, é negativa. Para achar o trabalho resultante, obtém-se ele pela soma dos trabalhos de cada força aplicada ao corpo. Para fazer a demonstração da relação de trabalho, eu vou exercer força sobre este grampeador e, como podemos ver, teve o deslocamento. Como eu desloquei para a esquerda e o grampeador também foi para a esquerda, isso prova que a força é positiva. O calor é a energia térmica transitando de um sistema para o outro. Há o sistema que cede energia e o que recebe energia. Então, um calor que recebe energia é positivo e o calor que a recebe é negativo. De acordo com a lei da termodinâmica, dois corpos estão em equilíbrio se, ao serem colocados em contato térmico, não houver fluxo de calor entre eles, ou seja, se as suas temperaturas forem iguais. Portanto, pode-se concluir que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, eles estão em equilíbrio térmico entre si também. A primeira lei da termodinâmica, ou o princípio da conservação da energia, diz que a variação de energia interna de um estado para outro, quaisquer, em um sistema termodinâmico, é igual à quantidade de calor recebida por esse sistema, menos o trabalho feito pelo gás dentro desse sistema. Desse modo, já que a quantidade de calor recebido e o trabalho feito pelo gás podem ser ambos negativos, positivos ou nulos, a variação da energia interna do sistema também pode ser negativa, positiva ou nula. Na transformação isotérmica,
A temperatura do sistema se mantém constante, o que implica que a variação da sua energia interna seja nula e o calor e o trabalho trocado com o meio sejam iguais. Numa transformação isométrica, o volume do gás permanece constante, assim o sistema não troca trabalho com o meio. Olhando a primeira lei da termodinâmica, a gente percebe que se o trabalho for nulo, a variação de energia sofrida pelo sistema será igual ao calor trocado com o meio. Assim, se o sistema recebe calor, a sua energia interna aumenta em igual valor. E se o sistema cede calor, sua energia interna diminui em igual valor. Nas transformações isobáricas, a pressão do sistema gasoso permanece constante. Analisando a equação de Clapeyron, a gente vai perceber que o volume vai variar na mesma razão da temperatura, enquanto as outras grandezas permanecerão constantes. Assim, quando a temperatura do sistema aumentar, seu volume aumentará também e, em consequência, sua energia interna. Assim, o sistema realizará trabalho. Já quando a temperatura diminuir, seu volume irá diminuir, assim como a energia interna. Então, o meio realizará trabalho sobre o sistema. Vemos uma ocorrência da expansão adiabática nos sprays. Quando o líquido atravessa o orifício, seu vapor se expande rapidamente contra a atmosfera, realizando trabalho sobre ela. Vemos também expansão adiabática nas geladeiras, quando o fluido refrigerante no estado líquido proveniente do condensador atravessa o tubo capilar e se vaporiza, se expandindo rapidamente e se resfriando nessa expansão adiabática. Dois tipos de transformação na termodinâmica dos gases perfeitos. Uma delas é a aberta, onde o trabalho pode manter-se constante no sistema, ou então o sistema pode receber ou realizar trabalho. A outra é a cíclica, como no motor do carro, onde uma fonte quente realiza o trabalho e uma fonte fria recebe o trabalho. Na transformação cíclica, o estado inicial coincide com o estado final, realizando e recebendo trabalho. Vou falar um pouco sobre o gráfico da transformação adiabática. A adiabática é uma coisa que não troca calor, mesmo obtendo variação térmica. Representado no diagrama pressão vezes volume, essa equação ela proporciona uma curva denominada hipérbole. A transformação adiabática ela tem por expressão a lei de Poisson, que é denominada pressão vezes volume elevado à razão entre seus calores específicos a pressão em volume constante igual a constante. E isso gera o expoente de Poisson, que é denominado a razão entre os seus calores específicos a pressão em volume constante é igual a constante da pressão dividido pela constante do volume. Obrigado. Toda transformação adiabática é aquela em que não há troca de calor com o meio externo. Ou seja, nós podemos aplicar aquela conhecida fórmula em que a pressão vezes o volume elevado ao coeficiente de Poisson é constante ao longo do tempo, em que o coeficiente de Poisson é definido pela razão de Cp sobre Cv. Um exemplo de transformação adiabática é o movimento, por exemplo, nós temos um cilindro com um êmbolo móvel e nós movimentamos muito rapidamente esse êmbolo. Quando isso acontece, nós consideramos que a transformação foi, naquele instante, aproximadamente adiabática. Energia mecânica e calor. A energia mecânica do sistema pode ser medida de duas formas: energia potencial e energia cinética. Muitas vezes a energia mecânica é transformada em energia térmica aquecendo o sistema, como por exemplo é uma queda, quando a energia potencial vai se transformando em energia cinética e, ao encostar ao solo, como é um sistema conservativo, essas duas energias se anulam e transformam em energia térmica, assim aquecendo o sistema. Essa energia mecânica é medida em joule e a energia térmica é medida em calorias. Uma caloria equivale a 4,186 joules. Máquinas térmicas são dispositivos utilizados para transformar a energia térmica em energia mecânica. Elas foram utilizadas para movimentar navios, trens e os primeiros automóveis. O seu funcionamento consiste em duas fontes térmicas, uma quente e uma fria. Entre elas há uma máquina térmica e há também um fluido que serve como veículo para a energia térmica. Esta parte da fonte quente para a máquina térmica, realiza trabalho e depois vai para a fonte fria. O valor do trabalho é igual ao módulo do calor recebido menos o módulo do calor cedido. O rendimento de uma máquina térmica é definido pela seguinte expressão matemática: 1 menos o módulo da quantidade de calor cedida sobre o módulo da quantidade de calor recebida. Tendo em vista a segunda lei da termodinâmica, que diz que uma máquina operando em transformações cíclicas é incapaz de transformar toda a energia recebida em trabalho, percebe-se que é impossível construir uma máquina perfeita.
O funcionamento de uma geladeira consiste no processo inverso da máquina térmica, ou seja, ela retira calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Sendo assim, é um processo não espontâneo e que depende do meio externo para ocorrer. A fonte fria é o congelador, a fonte quente é o radiador e ela possui um fluido operante denominado freon. O freon se vaporiza no congelador, onde retira o calor, leva até o radiador e lá sofre condensação, onde libera o calor para o meio externo. O ciclo de Carnot. Até 1824, acreditava-se que uma máquina térmica poderia atingir um rendimento total, 100%, ou algo próximo desse valor. Coube ao jovem engenheiro francês Nicolas Carnot demonstrar a impossibilidade desse rendimento. Ele propôs uma máquina térmica teórica ideal, que funcionaria percorrendo um ciclo particular, denominado ciclo de Carnot. Esse dispositivo obedeceria a dois postulados que garantem que o rendimento de uma máquina térmica é em função das temperaturas das fontes fria e quente. Entretanto, fixando-se as temperaturas dessas fontes, a máquina térmica de Carnot é aquela que conseguiria ter o maior rendimento. O zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot. Entretanto, esse fato contraria a segunda lei da termodinâmica, que garante ser impossível um rendimento de 100%, pois sempre haverá energia sendo transferida para a fonte fria, o que nos leva a concluir que nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto. Transformações reversíveis e irreversíveis. O processo irreversível é aquele que, uma vez atingido o estado final de equilíbrio, ele não retorna aos seus estados intermediários ou o estado inicial sem a ação de um agente externo. O processo reversível é aquele que pode ocorrer em ambos os sentidos, passando por todas as suas etapas intermediárias, sem que isso cause modificações definitivas ao meio externo, sendo apenas uma idealização teórica. O mais comum na natureza é o processo irreversível. Entropia. Em 1865, Rudolf Clausius usou pela primeira vez uma variável que ele denominou de entropia. Clausius observou que, se as leis da natureza puderem atuar em um sistema sem interferências, o mais provável é que os integrantes desse sistema tenham uma disposição desordenada. Se, por exemplo, passamos por um bosque e vemos, numa viagem, árvores alinhadas, plantadas separadas com distâncias praticamente iguais, concluímos que foram plantadas por alguém. Agora, se vemos um bosque que as leis naturais agiram naquele bosque, na formação daquele bosque, percebemos que há uma desordem na sua formação, entre a separação das árvores. Assim, Clausius definiu que a variação de entropia ΔS de um sistema, quando se agrega uma quantidade de calor Q, mediante o processo reversível, a temperatura absoluta constante T é dada por ΔS igual a Q sobre T.